Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, vamos juntos novamente dar continuidade aqui à leitura do nosso livro Os 50 Princípios dos Milagres de um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. Esse é o vídeo do princípio 24, que declara: milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos. Hoje, domingo de Páscoa, né? 17 de abril de 2022. Acabei não falando, eu gosto de datar os vídeos. Então, milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos. Porque tu mesmo fizeste a doença ou a morte, e a morte. Então podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Então vamos lá. Um dos sinais que a Bíblia diz que as pessoas usavam para saberem que Jesus era o Messias era que ele curava os doentes e ressuscitava os mortos. Então, os judeus estavam esperando pelo Messias, né? E precisavam ter alguma forma de saber se Jesus realmente era o Messias. Uma das formas que eles usavam era observar que ele curava os doentes e ressuscitava os mortos. Mas, obviamente, a Bíblia nos ensina que nós mesmos fizemos a doença e a morte. E é disso que já falamos. A mente fez tudo nesse mundo. Um curso em milagres realmente quer dizer isso no sentido cósmico, totalmente abrangente de fazer todo o universo físico. Para o nosso propósito aqui, ele está dizendo que nós fizemos o corpo e as leis do corpo, o que significa que fizemos as leis da doença e da morte. Pelo fato de as termos feito, podemos mudá-las. Então, o que a gente fez? O mundo da terceira dimensão, tá bom? E por aqui tá bom, fica bom para vocês entenderem dessa forma. O Espírito Santo não cura o corpo doente porque ele não fez o corpo doente. O que o Espírito Santo faz é curar a culpa em nossas mentes, que tornou o corpo doente, por nos ajudar a mudarmos as nossas mentes sobre a culpa que escolhemos. Essa é uma distinção muito importante para se ter em mente. E então você não cai na armadilha de pedir ajuda ao Espírito Santo para algo no mundo material. Tudo que isso faz é tornar o mundo real. Da mesma forma, você não deve pedir ao Espírito Santo uma vaga para estacionar. Essa é uma das favoritas das pessoas que trabalham com o curso. Eu faço isso direto, tá, gente? Pergunta da audiência. Mas, quando você usa sua mente para projetar coisas como essa, isso não é necessariamente pedir ao Espírito Santo. Isso é usar a sua mente. Eu não, eu peço ao Espírito Santo mesmo, tá? Resposta. Existe uma diferença entre o psíquico e o espiritual. São dois níveis, né? O nível psíquico e o nível espiritual. O psíquico é algo que nós fazemos com as nossas mentes. O espiritual é algo que nós fazemos com a sua mente, né? Com a mente maior, com a mente do eu verdadeiro. Existe uma grande diferença entre os dois. E nós podemos ficar muito impressionados com as coisas psíquicas, de que todos nós somos capazes. Encontrar vagas para estacionar pode ser uma delas. Mas atribuir isso ao Espírito Santo é um equívoco, porque ele não faz coisas no mundo. Ele faz coisas em nossas mentes. Não existe mundo. Acreditar que o Espírito Santo trabalha no mundo é torná-lo tão insano quanto nós, vendo o problema onde ele não existe. O problema não é que você precise de uma vaga para estacionar. O problema é a sua preocupação sobre precisar de uma vaga. Aí ele explica como fazer o pedido, tá? Hoje eu fui estacionar e eu pedi uma vaga ao Espírito Santo. E ele me deu uma vaga, tá? Então entendam aqui que eu peço a vaga entendendo que pedir uma vaga ao Espírito Santo me deixa mais tranquila, tá? Você está dizendo ao Espírito Santo que precisa de uma vaga para estacionar.
Uma oração melhor seria pedir a sua ajuda para aliviá-lo de qualquer preocupação em relação a encontrar uma vaga para estacionar. Como você sabe onde deve estacionar? Talvez você deva estacionar 3 quarteirões para frente do lugar onde achava que devia estacionar, por razões que você não conhece. Talvez você deva estacionar a 3 quarteirões de distância, porque no seu caminho, de onde o seu carro está estacionado até onde você deve ir, vai encontrar alguém que deve encontrar, que de outra forma nunca iria conhecer. Em outras palavras, é uma forma sutil de tentar controlar o Espírito Santo e dizer a ele o que você precisa. E com frequência vamos pedir a sua ajuda com essas coisas que pensamos que estão nos economizando tempo. Mas talvez fôssemos economizar ainda mais tempo se estacionássemos a 3 quarteirões de distância e tivéssemos certas experiências que iriam nos capacitar a economizar tempo em nosso caminho de expiação. Eu estacionei a uma quadra de distância. Pergunta: estou recebendo uma mensagem dupla aqui. Por um lado, estou ouvindo você dizer que não faz nenhuma diferença se eu projeto uma vaga para eu estacionar, ou o que eu fizer, desde que eu não atribua isso ao Espírito Santo. Mas agora você está dizendo o oposto, que é para não projetarmos as vagas para estacionar ou qualquer coisa desse tipo. Tudo isso está na mente, né? Aí a audiência fica louca. Aí ele responde: certo, eu estou dizendo as duas coisas. Eu estou dizendo que a melhor coisa é não usar a mágica de forma alguma. Mas a maioria de nós não está pronta para fazer isso o tempo todo. Por isso eu peço a vaga. A melhor coisa seria perguntarmos ao Espírito Santo: o que eu devo fazer em vez de projetarmos uma vaga para estacionar? Estou dizendo que não há nada errado em fazer isso, exceto que eu não devo pensar que isso vai economizar o tempo que perguntar ao Espírito Santo economiza, em termos de economizar o tempo em trabalhar a minha própria culpa, né? E aí eu manifesto a minha culpa como? Não encontrando a vaga para eu estacionar. E aí eu tenho que ir lá no Rio Parque, no estacionamento carésimo, e pagar R$ 60 para deixar o carro estacionado, né? Não, eu botei o carro hoje a uma quadra de distância do lugar onde eu ia e eu paguei apenas R$ 5 ao flanelinha, que disse para mim uma frase interessantíssima. Ele falou para mim que ele estava no negócio da flanelização. Quando eu fui pagar ele, né? Eu achei interessantíssimo. Ele falou: a senhora sabe que eu estou no negócio da flanelização, né? Eu falei: sim. Ele falou: mas a senhora sabe que é proibido, né? O trabalho de flanelização. Aí eu falei: é mesmo? Aí ele falou: sim, isso é em Copacabana, na praia de Copacabana. Aí eu falei: sim, é verdade? Ele: sim, o negócio da flanelização é proibido e eu não posso ser pego, então a senhora tem que me dar o dinheiro agora, porque eu disse para ele que eu ia no meu compromisso trocar o meu dinheiro e então na volta eu pagaria ele. Ele falou que eu não podia fazer isso, então ele foi comigo até um bar e trocamos o dinheiro e eu dei a gorjeta dele pelo trabalho de flanelização. Para vocês verem como as coisas estão se tornando profissionais na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Depois o curso fala sobre como o Espírito Santo percebe totalmente, o que seria outra forma de dizer que ele percebe a situação inteira. O Espírito Santo vê o todo. Nós olhamos pelo buraco da fechadura. Nós geralmente percebemos uma coisa específica, uma necessidade específica em algum ponto. Eu não quero andar 10 quadras, ou 10 minutos, ou isso ou aquilo. Eu quero chegar a esse compromisso a tempo. O Espírito Santo vê isso em termos de um plano muito mais amplo. E é por isso que quanto mais abertos pudermos estar, mais rapidamente poderemos aprender as suas lições e sermos curados. Pergunta: quando eu comecei a usar o curso, costumava pedir ao Espírito Santo uma miríade de coisas. E agora o meu sentimento é que a sua única função é realmente me ensinar o perdão. Eu nem mesmo peço mais coisas. Eu continuo pedindo a Ele para me ajudar a ser menos resistente sobre ser uma pessoa misericordiosa e amorosa. Essa é realmente a única maneira em que eu vejo a função do Espírito Santo.
Eu não penso que ele esteja aqui para me dizer o que eu devo ou não fazer. Não sei se estou certa ou errada, mas aí ele responde: sim, essa ideia é completa. Aquilo pelo que você reza, se você se encontrar em uma situação específica que esteja lhe provocando ansiedade, é pedindo ajuda para não ficar ansioso, em vez de rezar por ajuda para que a situação seja resolvida da maneira que você precisa que seja, né? E aí eu rezo da seguinte forma, eu não estou na evolução dessa mulher não, tá? Aí eu rezo da seguinte forma, eu peço ao Espírito Santo para me mostrar qual é a melhor solução, como eu devo resolver aquela situação, para que esteja de acordo com a maneira dele resolver a situação, tá bom? É assim que eu rezo. Mas eu não tô nesse nível dela aqui de só rezar para pedir para ser mais amorosa e misericordiosa, não. Eu peço por coisas muito práticas ainda. Pergunta: diante do que você disse sobre a doença, eu me pergunto como ficamos doentes. O que nos faz ficarmos saudáveis novamente? Pergunta. Não, é isso mesmo. Resposta. Você fica doente por projetar a culpa que está em sua mente em seu corpo. E o perdão o faz ficar saudável novamente. Se você estiver resfriado, então o que deve fazer depois de tomar as suas aspirinas ou remédio para a gripe, ou seja, o que for que você quiser fazer, é pedir ajuda para perdoar a quem quer que você não tenha perdoado, né? E aí é esse não perdão dentro da sua mente que está causando a doença. A gripe, o carrapichinho, né? Ou qualquer outra doença que você tenha. Se não vier ninguém à sua mente, simplesmente comece onde quer que você estiver. Pergunta: mas nós sabemos disso porque estamos aqui ouvindo você. E aqueles que não sabem de nada disso, como eles melhoram? Resposta: ou mudando suas mentes através do perdão ou usando alguma forma de mágica. Quer dizer, a mágica aqui sendo entendida como algo que vem de fora para curar o meu problema. Quando, na verdade, a gente sabe que a cura verdadeira, ela sempre vai vir da mudança das nossas mentes, não é mesmo? A mágica funciona, não há dúvidas sobre isso. Mas isso não vai aliviar a causa subjacente do resfriado, ou seja, de qual doença for. A maioria das pessoas no mundo vai resolver problemas nesse nível, de uma forma ou de outra. Como eu já disse, estamos ficando cada vez mais sofisticados na resolução dos nossos problemas, o que significa que o ego está ficando cada vez mais sofisticado na invenção de problemas. E isso nunca termina. A única coisa que encerra o ciclo todo é o perdão. É por isso que nós ainda estamos travando as mesmas guerras hoje que travávamos há séculos e milênios, né? Então a gente tem um mundo onde ainda há guerra, ainda há fome, ainda há corrupção, ainda há desigualdade, ainda há doença, ainda há envelhecimento, porque envelhecimento é doença. Pergunte para um geriatra, um médico geriatra, e ele vai confirmar isso para vocês. O envelhecimento é uma doença que ainda não tem cura, ainda, e por fim a morte, né? E a morte seria uh, a última doença, né? Que ainda não tem cura, mas em breve terá, né? Quando a gente acender aí. Muito bem. Pergunta: então, você está dizendo para nós nos concentrarmos na causa e não no efeito? Resposta: perfeito, certo. A causa sempre seria algum aspecto da culpa. Tu és um milagre, capaz de criar com o teu Criador. Obviamente, quando ele diz tu és um milagre, milagre é usado num contexto muito diferente de como estamos falando sobre ele. Nós somos capazes de criar a semelhança do nosso Criador. É isso o que é a criação. Nós estendemos o nosso ser espiritual como Cristo, assim como Deus estendeu o seu ser espiritual ao nos criar. Lembre-se, a criação não é possível nesse mundo de terceira dimensão. Nesse mundo de terceira dimensão só é possível o fazer, o que ele chama de fazer,
que é o faz de conta, que é o virtual, tá? Mas não a criação do que é real. Porque aquilo que é real é imperecível, é imutável, é eterno. Nada nesse mundo é imperecível, é imutável, é eterno, a começar pelos nossos corpos. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Essa é uma declaração muito clara da distinção entre a verdade e a ilusão no nível 1 do ensinamento. Criar a semelhança de Deus, que está no nível do espírito, é a única verdade. Nada mais existe neste mundo. Parece que existe, mas tudo mais não é nada além de um sonho ruim. No momento em que nós nos separamos de Deus, adormecemos. Tudo o que se seguiu a ele, tudo o que se seguiu daí, todo esse tapete do tempo que se desenrolou, né, que a gente falou acho que já lá no princípio 13, todo esse mundo da evolução nada mais é do que um sonho ruim. Deixem-me mencionar, porque isso não aparece nesses princípios, que a meta de um curso em milagres não é nos despertar do sonho. A meta é transformar o pesadelo em um sonho feliz, né? Então, a meta não é nos despertar do sonho. A meta é transformar o pesadelo no sonho feliz e nos trazer, sim, a consciência de que estamos sonhando, tá bom? Falei disso hoje na lição. No sonho feliz, nós ainda estamos vivendo dentro deste mundo de ilusão, o mundo de corpos separados, mas não estamos mais projetando qualquer culpa nele. Isso é viver nesse mundo com o que é chamado de percepção verdadeira entre aspas. É isso que o curso chama de mundo real. É um mundo totalmente sem pecado em nossas mentes. Essa é a meta do curso. Então ele diz que o próprio Deus dá o último passo, e é isso que finalmente nos desperta do sonho por inteiro. Mas o foco de um curso em milagres é nos ajudar a viver nesse mundo, que é um mundo do corpo, mas sem projeções de culpa. Ok, meus amores? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos já já no próximo vídeo do próximo princípio do milagre. Beijo!